o nosso tema de hoje é despertar da consciência. E, na verdade, esse despertar da consciência poderia ser muitas outras coisas. A gente queria começar falando, e a gente pensou sobre como começar a falar, sobre o que fez a gente despertar a nossa consciência pessoal primeiro, depois eu quero falar da coletiva, mas a nossa consciência pessoal, algumas pessoas conseguiram, né, tirar um pouco de informação diferente. Como é que você vê esse despertar da consciência pessoal primeiro? Mas você está falando relacionado a este momento do mundo ou em âmbitos gerais? Não, é este momento do mundo. Porque eu acho que a Tá. gente tinha uma programação. Todo ano, assim, final do ano 2019, o que a gente vai fazer? Eu vou me programar, eu vou viajar o ano que vem, eu vou arranjar um emprego novo, eu vou namorar, eu vou casar. E aí a gente viu que tudo isso foi por água abaixo, né? Tudo Sim. isso não aconteceu e provavelmente não vai acontecer Olha, no final do Márcio. ano. E a gente teve que se despertar, que é o despertar dessa consciência pessoal, do tipo, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu posso mudar a minha vida? Ou o que é que eu posso fazer na minha vida nesse momento em que eu não posso fazer nada que eu programei? Mais ou menos nesse sentido. Pois nós tivemos aí muito tempo para ver aquilo que realmente importava. E por diversos fatores, que acho que não cabe entrar nesse aspecto agora, mas apesar de nós não nos esforçarmos o suficiente, haviam certas coisas que também ajudavam a nos deixar perdidos, né? Olhando mais para fora do que para dentro, né? Então, assim, chegou um momento hoje no planeta onde esse lado externo que conspirava de certa forma para que nós continuássemos na cegueira, ele quebrou. Ele só não está expondo realmente isso, né? Porque compromete muita coisa e o processo ele é lento, né? Vai chegar a verdade para todo mundo aí no decorrer nos próximos anos, mas vão ter todas as tentativas possíveis de trazer outros motivos para isso, né? Você vai ver economista aí falando que a economia vai não sei o quê. Esquece tudo. Esquece tudo. Você não tem mais como comparar com o que já aconteceu um dia, né? É um momento sem precedentes da história do planeta, desse sistema solar. Então, assim, vamos ter que esperar um pouco para abrir mais informações quanto a isso, porque as pessoas precisam, às vezes, mais de provas, aquela coisa toda. E por que tudo isso está acontecendo? Porque o caminho, como pode até clichê essa frase, mas o caminho é para o nosso interior. O caminho é para dentro. E nós não fomos capazes, por esses motivos nossos de motivos exteriores, de terceiros, a olhar para isso no tempo devido. Nós não fomos capazes, né? Poucas pessoas foram Pela capazes. falta de tempo que a gente não conseguia ter Pela esse tempo vago programação. na vida para poder pensar na gente. Era mais ou menos isso, né? Exato. Nós éramos programados desde a infância, de certa forma, né? Dentro dos nossos medos, nossos anseios, né? Foram nos enchendo ali de uma programação, como se fosse montando um software. E depois, na vida adulta, eles só acionam os botões. E o software está lá, ele sabe muito bem como isso funciona. Esse é o sistema, né? E tem o seu porquê, tudo, né? Não tem assim, que coisa errada. É claro que dentro desse processo de onde você vai descobrir isso, há uma dor muito grande nesse meio termo, né? Mas depois que você ultrapassa essa fase de certa forma, você começa a ver que tudo tinha uma razão de ser, de existir, né? Onde você começa a ter mais equilíbrio dentro de si, né? Então, meio que nós tivemos muito tempo para fazer isso por conta própria, todos os recursos estavam aí, né? Mas na inconsciência acabávamos por querer mais ser aceito e obedecer tendências da vida do que propriamente entender o que é a vida. E aí a gente se deixava levar por o que era apresentado, pelo meio que você vivia, né? E você olha aquilo, a pessoa ela é bem vista fazendo aquilo, né? Isso inconscientemente, tá, Márcio? Você não pensa realmente no que você ia fazer ou copiar ou querer seguir aquilo, né? Era tudo de acordo com o meio que você foi vivendo, as experiências que você foi tendo desde a sua infância.
É que, Diego, falando assim, parece uma coisa meio viajandona, entre aspas, assim, sabe? Ai, eu preciso mais pensar em mim, na maneira como eu vivo a vida, eu preciso pensar na vida. Eu sou uma pessoa que pensa muito na vida, demais, Sim. e na maneira como eu me comporto com ela. Mas Ok, eu também, ao legal. mesmo tempo, vou vendo que talvez eu precise me reinventar, né? E aí eu vejo que as pessoas, nessa hora de se reinventar, e é por isso que talvez a gente esteja falando sobre esse despertar da consciência, elas não conseguem, né? Quando você tem uma Uhum. programação feita na sua cabeça, que é essa programação que já foi colocada desde a infância que você está falando, por exemplo, né? Então, eu vejo pela minha sobrinha, né? 9 horas balé, 10 horas inglês, 11 horas almoçar, meio-dia, vai para a escola, 5 horas volta, vai para aula de casa. Enfim, é essa Sim, loucura que a gente sim, aprendeu e que eu tenho para sim, minha vida também, que eu acho que a maioria, ou muita gente tem também, né? Essa sim. programação que você vai ocupando espaços da sua vida. Aí você não tem esse momento para pensar, né? Então, Exatamente. esse despertar da consciência, ele vem também num momento muito complicado, porque é um momento que a gente tem muita informação que a gente não sabe de onde vem e por que vem. Uhum. E como trabalhar isso dentro da gente, né? Como trabalhar a gente ouvindo tanta informação, é tudo muito junto, né? Olha, Márcia, se eu falasse para você que eu vou trazer uma grande sacada para você, você vai ficar desapontado, porque Eu achei, menino, já estava ah, aqui achando, já estava até com o papel para anotar aqui. não, 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 não. É aí que tá. Nós, os seres humanos estão sempre querendo um botão para apertar ou um salvador, né? Um caminho encurtado. E, de certa forma, a gente está tendo. Essa quarentena está sendo para isso. Porque você está sendo forçado a lidar com questões que você deixava para lá, que você conseguia contornar, né? Então, aquele que está muito enfiado dentro de casa ali, com a mulher, ele está tendo que olhar para questões que o dia a dia fora de casa, por exemplo, deixava ele meio que burlar aquilo. Os casais, Então, né? as pessoas, os casais, por exemplo, os pais com as crianças, experimentando a necessidade do contato com terceiros, enfim, coisas básicas, né? Que por a gente foi convencido de que isso era qualquer coisa, deixamos para lá. Então, a gente vai voltar pro básico da vida. Não tem uma, sabe? Só que você vai ser, de certa forma, forçado a fazer isso. Só que aí você é, vai parecer que é um básico no começo, mas a insistência desse processo vai fazer você aprofundar sobre realmente o porquê daquilo, né? Então, qual que é a chave para a gente conseguir passar por esse turbilhão de coisas, né? E fazer realmente, e seguir realmente para onde essa pandemia quer que nós sigamos? Primeira coisa, se você não medita, comece ontem, Mas é que falar né? assim, Diego, parece muito fácil. Eu Mas acho muito engraçado, sabe? Eu vejo, eu acho muito louco esse negócio, tipo assim, na quarentena eu tô meditando, na quarentena eu estou lendo um livro por semana. Menina, se eu pego um livro, eu já começo a ficar desesperado. Eu tentei meditar, eu coloco barulho de água, de borbulha, de peixe, de Mas aí que tudo tá. que é possível. E é muito complicado, porque ouvindo tudo que a gente ouve, para você falar, não, eu vou ter meu momento de respiro, eu vou ficar tranquilo. É complicadíssimo, né? Na verdade, assim, se você não consegue fazer este tipo de parada e realmente, é que a gente acha que é uma coisa muito simples, parar e meditar. Mas você realmente chegar a meditar leva um bom tempo, ainda mais se você não medita. Você vai ter momentos de relaxamento, mas realmente meditar e atingir um estado alterado de consciência, isso demora um tempão, né? Você vai começar a lidar, você vai começar a ter um nível de percepção muito mais sutil sobre si mesmo e sobre suas emoções. Nós pegamos nossas emoções e colocamos elas, de certa forma, como se fossem bexigas para baixo d'água. Assim. É fácil de segurar uma bexiga embaixo d'água, dentro de uma piscina. Só que fica ali anos fazendo isso. Chega uma hora que você não aguenta mais. E são as dores que começam a vir. Né? Então, esse momento ele vai potencializar tudo isso que a gente, de certa forma, conseguia ficar segurando. Né? Parece que vou te dar uma grande sacada, 5 passos, esquece isso, não existe. Né? É parar, se conscientizar de si próprio. Né? Por exemplo, nós buscamos o tempo inteiro por pequenos prazeres. Para quê? Para desviar a atenção de olhar para aquilo que a gente tem que olhar. Nós corremos de nós mesmos, corremos da nossa escuridão por crenças, por exemplo. Você não quer olhar para
seu lado escuro, porque é ruim aquilo, é tido como ruim na programação mental que lhe cabe. É tido como, eu não posso ser essa má pessoa, eu não posso ter esse lado escuro que eu tô vendo inconscientemente que eu tenho e eu faço de tudo para não ver isso. Então eu fico no celular, eu vou comer, eu vou fazer outro tipo de atividade, eu vou trabalhar que nem um maluco. Né? E isso é só o primeiro passo. Aí depois você vai ver que por que eu sou assim, de onde vem isso? Aí você começa a olhar talvez para sua ancestralidade, para a maneira como você foi criado. Aí começa, como a gente diz, as cascas das cebolas que vão, né? Etapas, etapas, etapas de aprofundamento nessa questão. Mas não tem como eu vir falar para as pessoas aqui um passo lá na frente que ela não vai conseguir captar. Eu Ela vai super, entender dentro da profundidade dela. eu super entendo Então, você, assim, Diego. É que eu fico pensando, por exemplo, no meu caso, que sou solteiro, que moro sozinho, que tenho um apartamento, uma família estruturada, que tenho meu trabalho. É por isso que eu estou tentando entender também essa parte agora. Porque falando de mim, eu talvez esteja, mesmo não meditando ou tentando meditar, ou no meu momento de introspecção, eu até consiga ficar ali falando o que, é que vai acontecer comigo agora? Por que está acontecendo isso? Eu consigo. Mas, ao mesmo tempo, eu penso no coletivo. Né? E aí que mora esse despertar da consciência também. Porque eu preciso pensar no outro também, principalmente nesse momento. sim, E como é que o outro sim. está se portando agora? Né? Como é que o outro está se portando com uma família num apartamento pequeno, numa casa pequena, morando num... E aí, isso tudo também vai na nossa... Olha, menino, hoje a conversa tá se aprofundando aqui. Mas é esse negócio também, né? Claro que é esse controle, esse despertar é uma coisa pessoal, mas o coletivo também, né? Sim, mas aonde está a linha tênue disso tudo, Márcio? Uma vez que a gente não olha em primeiro lugar para nós mesmos e fica olhando muito para o outro, né? É uma crença, é uma programação onde isso é ser bom. E não é bem assim. Você primeiro tem que lidar com as suas dores para poder fazer o melhor para o mundo. Claro que você pode fazer um pouquinho para cada, e alternando ali, e olhando alguém que pede algo para você. Como eu digo assim, a melhor forma de ajudar alguém, que eu pelo menos pensei muito sobre isso, refleti muito sobre isso, que eu acredito fortemente, é dando o exemplo. E ajudando quando você é requisitado dessa ajuda. Caso contrário, aquelas pessoas, você pode estar enfraquecendo ela de passar por certas provações que ela pediu. Coisas do tipo, viu, vem cá, deixa eu te dar um conselho, deixa eu ajudar você. Talvez aquela pessoa não tenha pedido nada e ela não queira naquele momento, é mais ou menos isso. Ou, na verdade, ela até aceite por continuar numa zona de conforto onde ela precisa sair, ela está aqui para sair daquilo. Então, assim, a melhor maneira de ajudar alguém é dando o exemplo, ou seja, mudando a si próprio, né? E aí você dá o exemplo na prática. E a outra, assim, quando alguém vem pedir sua ajuda, requisita sua ajuda, e aí você ajuda. E a gente foi programado a achar que tem que salvar o mundo, o menos desfavorecido, e coisa e tal. Isso não existe. Então esses conceitos de certo e errado, e do bom e do mal, vão cair por terra daqui para frente. Onde eles jogavam a gente numa tortura ali, onde a gente ficava tentando o tempo inteiro ser alguém do bem, ao invés de olhar para a nossa escuridão e achar o bom senso dentro de nós mesmos, o equilíbrio. A chave do mundo, da melhora do mundo, é o bom senso. Só que enquanto a gente não tiver equilibrado o suficiente, você não faz ideia do que realmente é bom senso. Entende? Você sempre vai ser movido por uma dor, pela dualidade, pelo ego. Existem várias formas de explicar isso, né? Então, quando você começa a olhar para suas dores, você consegue diferenciar quando uma pessoa realmente precisa de ajuda e quando ela precisa passar por aquilo. E não se sentir mal por isso. Na verdade, é muito pelo contrário. Você vai conseguir enxergar fora de uma dor sua, né? Que você fala, olha, essa pessoa, nossa, como eu vou ajudar ela não ajudando ela. Você vai conseguir ter esse tipo de discernimento. O Então, Diego, você acha, primeiro, é em nós. você acha que esses 3 primeiros meses que a gente teve com essa pandemia, com essa loucura, com quarentena e não quarentena, que o Brasil fez uma quarentena meia boca, né? A gente sabe bem disso. Não era para ser assim, Sim. mas o brasileiro não fica em casa, enfim, é aquela coisa, essa história toda.
Você acha que, na verdade, esses 3 primeiros meses a gente tentou entender o que estava acontecendo e agora a gente vai tentar, ou eu não vou nem Não. falar a maioria, mas grande parte, que não é a maioria, mas ou é a mesma coisa, enfim. Muitas pessoas vão tentar entender o que é que estava acontecendo para melhorar como ser humano, meditando ou fazendo exercício físico também, né? Que conta também, é super importante, mesmo que seja em casa, para oxigenar o cérebro, enfim. O que você acha? Sim. Tudo se resume, aí eu posso entrar um pouco numa questão científica aqui. Tudo se resume ao padrão vibracional energético que a pessoa tá. É isso e ponto final, tá? Os desencarnes que estão acontecendo, as mortes que estão acontecendo, são porque essas pessoas não são capazes mais de alterar o padrão vibracional delas para onde a frequência dessa nova Terra vibra. Então acontece coisas no planeta, como uma gripe que pode não ser nada demais para algumas pessoas e para outras pode trazer a morte. Fora isso, tem toda uma movimentação política que acho que não cabe entrar aqui. Então, não é uma coisa só, são várias coisas, né? Então, assim, se você se mantém, você tem que se perguntar quais são as maneiras de elevar o meu padrão vibracional. Só isso. E ser regrado, ou seja, uma boa alimentação, né, um exercício físico, estar em contato com a natureza, que é de onde vem a pura energia na sua melhor forma, na sua melhor equilíbrio. É na natureza. É ali que a gente tem que estar mais em contato. Esse negócio de ficar trancado é tipo como se fosse assim, pessoas totalmente inconscientes, sabe, que você sabe que se você falar para elas isso, elas vão sair tocando, vou falar aqui, o foda-se aí, e não vão fazer o que tem que fazer, então você é obrigado a colocar elas presas dentro de casa, porque elas não têm consciência, não têm bom senso o suficiente para conseguir se organizarem de uma forma onde vamos assim, colocar uma distância um para o outro, higienizar certinho, sair só quando for realmente necessário. Se todo mundo tivesse essa consciência, não tinha que ficar em casa. Cada um já sabia ali até onde vai o seu limite, né, no respeito ao outro e pelo bem maior, e as coisas iriam acontecer normalmente. Houveram países aí que liberaram, mas por quê? Tinha uma consciência diferenciada naquele lugar. Então eles sabiam, né, não cair tanto nessa loucura jogada pela mídia. Eles sabiam que não Pelo era amor bem de Deus, não assim. fala isso de loucura da mídia, não, que eu trabalho numa televisão. Ué, Senão mas você não não tem acredita, mais. é sério. Senão é uma loucura isso, Diego. Sim, mas eles não têm mais como. Quem faz um trabalho sério, Miguel, não tem que ficar preocupado. Não, a gente não fica É Márcio preocupado, Miguel, é a Márcio gente fica tranquilo, Miguel. mas é que, enfim, isso é um outro assunto, a gente deixa para a próxima. Vamos voltar. Não, desculpa seu nome. Márcio, É não, Márcio Márcio Miguel, Miguel? pode me chamar de Miguel, de Márcio, tá tudo certo. São os dois, né? Eu falei, eu tô ficando louco aqui, já confundindo. Olha Não, lá, cadê o desculpa. despertar da consciência para o meu nome, Diego? Mas tá tudo certo. Mas voltando Não, então. então assim, há países que, por exemplo, não existe lei para você usar capacete. Vou dar um exemplo aqui para andar de motocicleta. Ah, mas que loucura! Ele joga a responsabilidade na mão da pessoa, falou, a vida é sua. Se você pensa um pouquinho, você vai usar. E você faz o que você quer da sua vida, desde que você não prejudique ninguém, mas é a vida dele que está em risco. Ele está com a responsabilidade da vida dele. Até na maneira de se fazer leis aqui, é para pessoas como se elas fossem bebês, sabe? E em países emergentes, no geral. E não tem nada de errado. Não estou criticando o Brasil, nem o brasileiro, nem países emergentes, nem falando que outros são melhores. Não é isso. Só que a gente precisa começar a ter uma consciência sobre o estado que vivemos, o nível de consciência em que estamos rodeados, para conseguir se organizar melhor, para quem consegue entender um pouquinho melhor. A maior parte das pessoas, da massa, elas não vão despertar, Miguel. Elas vão vir seguindo o fluxo, ponto final. Não queira salvar o mundo. A gente tem que trazer mais informação para realmente quem está buscando mesmo. Né? E falo isso por experiência própria, porque eu tentei salvar o mundo, sabe? Eu passei por todas essas fases, Eu por me uma lembro da dor sua história. interna, por uma necessidade de me salvar, onde eu tentava salvar os outros. E eu não percebia. Então, conforme as fichas vão caindo e você
caminha esse caminho da busca, né, por a lapidação espiritual, né, de si próprio, você vai encontrando essas armadilhas colocadas até em quem segue ali ao segmento espiritual, digamos assim, de alguma forma, tá cheio de armadilha. Tem o ego espiritual, o sistema não brinca. A Matrix, o sistema não brinca, ela é muito inteligente. Só que a gente tem que caminhar o caminho vivendo. Então você pula e vai vivendo, e vai errando, e vai consertando, e é assim, né? E o que vai acontecer? As pessoas que têm um pouco mais de esclarecimento são elas que têm que dar o exemplo e, né, também ajudar quando for solicitado e também sentir uma vontade ali, uma necessidade de explicar, de ajudar, de trazer consciência, ajudar as pessoas a pensarem. Acho que esse é o maior presente que a gente pode trazer. Claro, se alguém está passando fome, alguma coisa desse tipo, você sacia aquela vontade, se você pode, da pessoa, aquela necessidade básica, mas o segundo passo já é muito importante. Não adianta ficar só nesse primeiro passo. Você precisa trazer consciência, precisa trazer entendimento da vida para ela, como as coisas aqui funcionam, mais ou menos, né? Então, assim, é o bom senso. E não adianta esperar da massa, não adianta. Eu acho uma coisa legal que a Kelly Cristina Machado falou aqui. E eu acho que a gente até pode já encerrar, porque nós já estamos quase chegando no fim, falando sobre isso. Porque a Kelly colocou, a maioria vai junto com a manada, ao invés da observação. E esse despertar da consciência é muito o observar. Observando o outro, você muda também a sua maneira de ser. Observando tudo que está acontecendo ao redor, as notícias, as informações, as coisas que vão caindo na nossa vida, é observar, pegar o que pode ser bom para a gente, pegar o que é ruim também para a gente não usar e aí mudar como ser humano. É mais ou menos isso também. Claro que meditar e todas aquelas coisas que a gente estava falando são importantes, mas claro, acho que a observação, como a Kelly falou, é importantíssima. Sim, a meditação ela vai ser a chave para te colocar fora do drama e conseguir olhar para tudo isso como se estivesse assistindo um espetáculo. Então, não estando dentro dele, você consegue não cair nas armadilhas que ele oferece. Então, a meditação é o ponto crucial para você conseguir sair disso e olhar o espetáculo de fora e então conseguir tomar sua decisão. Por isso que ela é o ponto crucial. Né? Complementada da alimentação, do exercício físico, tudo isso faz o quê? Eleva o seu padrão vibracional. Pensamento bom, estar alegre, não ficar com medo. O medo é a pior das coisas. Ih, menina, né? difícil, mas eu tô lutando para isso, eu tô conseguindo. Mas esse medo é uma coisa muito maluca. E é isso aí, ou uma oração, né? Sabe? Assim, quem tá muito ainda preso aos dogmas religiosos, ore. Não tem problema nenhum. O que importa, não importa como você vai levar a sua vibração. Não importa como você chegou lá. Né? Importa que você chegou lá. É isso que importa nesse momento. Alterar o seu padrão vibratório, energético. Ponto final. Nisso, a doença, o vírus não consegue entrar. Não consegue. É impossível. É uma questão de física. Não tem como. Entende? Diego, então, assim, muitíssimo obrigado. Eu prometo... simples. É simples. Eu acho que é simples para você que já chegou e entendeu, mas eu acho que para a gente que está entendendo ainda e está inserido nesse contexto maluco de 2020, eu acho importantíssimo a gente falar com você, que, né, já tem esse conhecimento, e tentar também se inteirar disso e tentar mudar. Sim, agora, eu queria acrescentar só uma coisinha, Márcio. As coisas não vão mudar como deveria, tá? E pode ser que em dezembro venha uma virada ainda mais forte. Pelo amor de Deus, gente, não tem roupa para isso. Para, Diego. Então, assim, quem está escutando essa live, quem está olhando para isso, tenta buscar conhecimento, introspecção, autoconhecimento, porque vai fazer toda a diferença para o que você vai ter que enfrentar lá na frente, entende? Porque terão outros ciclos, né? Provavelmente mais 2, mas o de dezembro vai ser forte, porque isso vai ajudar muito as pessoas a terem esse choque de consciência, porque não tem outro jeito, elas estão tão programadas e inconscientes que precisam um pouco, tá? E a gente está sendo assim, digamos que a coisa está sendo bem cautelosa,
tá? Porque em outros momentos do mundo sairia uma guerra mundial onde a coisa era feia, para surtir esse efeito de consciência no todo, né? Na massa, em todo mundo, de uma forma bem drástica, assim. Precisava evoluir num tempo muito curto, o que não evoluiu num tempo que tinha grande. E a gente está tendo uma colher de chá bem boa nesse momento. Tomara. Eu acredito, Então é eu isso. quero acreditar no ser humano e ter esperança. Eu perdi um pouco Com nesses certeza. últimos meses, eu falava, não dá para acreditar mais, mas eu quero continuar acreditando no ser humano e eu quero acreditar que a gente vai dar certo, sim. Diego, muito obrigado por ceder seu tempo, obrigado por conversar Eu comigo, que com a galera que está agradeço. assistindo aqui. Foi bem legal, foi bem gostoso e foi importante também. Legal, aqui ó, podemos falar das sombras na próxima? Com certeza, sem E dúvida fiquei nenhuma. curioso, das É, sombras. das nossas sombras, com certeza, né? Vamos falar que eu Isso fiquei é curioso. fundamental para a gente evoluir rápido. Vamos marcar mais uma aí. Vamos, Diego, obrigado, valeu, viu? Até a próxima. Obrigado, Marcio. Até Até a mais. próxima, valeu.